O cara já está querendo lá fazer marketing, fala, beleza, vamos fazer, mas vamos dar um passinho atrás, vamos entender o que a gente quer comunicar, quem a gente é, de onde você veio, a sua história, como conectar isso tudo e embalar isso tudo de modo que a gente consiga fazer com que aquela marca ocupe esse espaço na cabeça das pessoas e seja percebida. A imensa maioria dos negócios, ele não começa com essa visão estratégica clara. Eu vou ter um posicionamento de ocupar. A maioria dos negócios começam lá, falam, cara, é uma fonte de renda para eu colocar aqui no meu bolso ou fazer as pessoas que eu gosto poderem viver um pouco melhor. E aí você acaba criando, construindo na mente das pessoas essa posição. E aí quando eles pensam, falam assim, bom, o que eu conheço de uma empresa que faz isso e resolve o problema é aquela. E aquela que já tem 10 anos, 20 anos, ela é esquecida. Começando mais um Melhor de 3, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavancas para fazer o seu negócio acelerar e crescer cada vez mais. E eu aqui com meus amigos e colegas, vamos lá? Vamos, Paulo Razeira por aqui. Aqui nesse trio eu sou o cara do branding, volta para você. Paulo Milreu, eu sou o cara do growth. E eu sou o Eli Sintra. Aqui nessa turma eu sou o cara das vendas e se você gosta de conteúdo de alta qualidade e que ajuda você a ter melhores resultados, é aqui com a gente que você tem que ficar, porque hoje, por exemplo, a gente está falando a gente vai falar sobre algo fundamental. Será que é fundamental mesmo? Fundamental. Naquilo que a gente faz é. Começo perguntando sobre o seguinte: posicionamento é algo fundamental para qualquer tipo de negócio? E emendo na segunda pergunta: por onde eu começo a posicionar a minha marca ou minha empresa? Por onde eu começo esse trabalho? Posso ir pela primeira? Pode. Jack Stripador, vamos em partes? Se é para qualquer um, se é para todo mundo, cara, não tenho dúvida nenhuma. Na verdade, eu acho que posicionamento talvez até faça. A gente fica, sempre que a gente for dar exemplos, a gente dá exemplo das grandes marcas. Vai falar de Nike, vai falar de Apple, vai falar de Coca-Cola, vai falar de sei lá quem. Mas para as pequenas empresas que não têm o poder de grana que essas gigantes têm para comprar espaço na cabeça das pessoas, comprar mídia, posicionamento é mais importante ainda, que já tem que ser pensado desde o início. Desde quando está nascendo a empresa, a marca já tem que ser estruturado, tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido, porque isso é desenvolvido, né? É algo que você constrói de acordo com uma visão sua, a visão da sua marca, e você vai pensar em qual é o posicionamento, qual é o espaço na mente do seu público que você quer criar e ocupar. E tem que ser um espaço que seja único. Não adianta ser único, tem que ser relevante, né? Se for algo que não faz tanta diferença assim, não vai gerar resultado. E tem que ser um espaço valorizado, né? Tem que ter público que dê valor para aquilo. Então, assim, é muito importante para todas as empresas e talvez até mais para as pequenas, que já tem que começar pensando em como vai se posicionar. Paulo Razeira, eu acredito que todo e qualquer negócio tem que começar o dia pensando em o que eu estou fazendo para ser lembrado pelos meus clientes. O que eu estou fazendo aqui para ser lembrado pelos meus clientes? E eu gosto muito dessa analogia que todo mundo que está ao redor do meu negócio é meu cliente. Todo mundo que está por perto do meu negócio é meu potencial cliente, porque se ele não compra, ele pode me vender como uma solução, porque ele está comigo na cabeça. E a gente vê que o pequeno negócio, ele esquece de detalhes muito simples, que às vezes é copiar e dar uma aperfeiçoada nas estratégias mais simples ali, né? Como que esse cliente meu pode se lembrar de mim daqui a uma semana, daqui a um mês, nos próximos dias, né? Como ele vai poder se lembrar se ele não me segue, por exemplo, nas redes sociais, se eu não digo para ele onde ele tem que me reservar para ele poder me buscar sempre, né? Tipo, ó, me coloca no contato aí, né? Me coloca no contato, deixa eu te dar um oi aí para poder você não se esquecer de mim daqui a alguns dias, né? Eu tenho comigo também que é fundamental. Mas eu fico pensando assim, cara, mas se é fundamental, como que algumas empresas conseguem sobreviver sem nenhum posicionamento? Né? Algumas que simplesmente quantas compras a gente faz, né? No nosso dia a dia, que se a gente perguntar, a gente fala, é ali naquele lugar, ali na esquina, ali, aquela empresa que tem ali na esquina, a esquina da rua tal com a rua tal, porque você não consegue
se lembrar do nome. Se você não consegue se lembrar do nome, como que você vai conseguir referenciar ela para uma outra pessoa? Desse jeito? É ali na esquina? Sacou? Eu gosto da ideia do posicionamento quando a gente pensa assim. Se eu pensar numa categoria, né? Vou pegar o Eli de exemplo. Consultoria de vendas, consultoria comercial, consultoria de gestão comercial. Agora, inteligência comercial. Já começa a ser posicionamento. Já começa aí. Já ó. vai para Então, posicionamento. só tem um ponto, né? Eu preciso olhar para o público que ele pensa. Tem que tomar só esse cuidado. Pensa, ele está pensando no quê? Eu preciso resolver o meu problema, vou contratar uma inteligência comercial. Eu preciso resolver o meu problema, eu vou contratar alguém que me ajude a resolver o meu problema. E aí ele vai para uma busca, né? E essa busca... Sem dúvida nenhuma, a inteligência comercial pode provocar dúvidas e pode até afastar o meu ICP. O cara que era o meu cliente ideal, quando ele ouve inteligência comercial, ele pode falar, mas não era isso que eu queria. Eu queria mesmo alguém para organizar a equipe e organizar minha área comercial. Pô, mas é isso que a gente faz. Busca que você vai fazer, porque são duas coisas, o que eu busco e o que eu sou impactado sem buscar por interesse. Na busca que eu vou fazer, eu tenho ainda o Google como primeiro lugar, caindo, mas eu já tenho dois caminhos. O próprio as inteligências artificiais que buscam na indexação. Então você tem que continuar sendo indexado, você tem que continuar tendo conteúdo. Essa história de que agora eu não preciso mais produzir conteúdo, não preciso ter artigo, não preciso ter site, não é verdade, porque a inteligência artificial tem que buscar em algum lugar. Então ela vai buscar nos mesmos lugares. Então esse é o primeiro ponto. E o próprio Google agora tem a ferramenta deles, que é o Web Search, uma coisa assim, que vai vir com tudo de novo. Mas então, a primeira coisa eu tenho que pensar na categoria. Se alguém me procurar nessa categoria e nas palavras e frases, vai me encontrar? Eu vou ser o primeiro na busca e às vezes na mente do cliente. Que aí é um trabalho muito mais forte de branding, porque não se trata apenas de busca. Se trata do cara lembrar. Né? É o trabalho a ser feito. Então, na categoria. E aí eu busco a marca. E aí tem um segundo ponto que cresce cada vez mais, que é a ideia, até um tema para a gente discutir e aprofundar um pouco mais aqui, que é o Founder-led Growth. Crescer através do fundador. Cada vez mais necessário que o fundador se expresse como o grande personagem, a grande voz da marca. Guardião do propósito. E o Isso divulgador. já nasceu lá atrás e só demorou para acontecer para as grandes marcas, porque nasce ali a partir do momento que a plataforma de rede social é uma plataforma de pessoas primeiro. E eu lá estou muito mais conectado às pessoas do que às marcas. Isso já é discutido lá do início de Facebook, mais ou menos, já se discutia esse assunto, depois Instagram, porque a questão, as marcas ficaram reticentes em se expor. E ficava sempre a discussão, mas será que a pessoa não pode comprometer a marca? Sim. Acontecendo nos Estados Unidos, o Elon Musk se misturando à política. Pode acontecer no Brasil, mas o fundador é sim uma grande alavanca para a marca e para o posicionamento da marca. Então, na minha visão, a questão está em você se posicionar, que é definir claramente essa categoria que você vai entrar. E aí você faz um trabalho forte de branding, que o Paulo pode falar com propriedade, de coerência, persistência em cima do assunto, porque a posição nada mais é, né, do que eu pegar aquele pinzinho do Google Maps e falar assim, quando pensar em tal área, em que posição está da sua cabeça? Aqui, aqui, aqui. Né? Você está em terceiro lugar ou você está em primeiro lugar? Lembrando, né, meu, que, ou pelo menos eu acredito nisso, que quem vai posicionar é o cliente. Por isso que eu acho absolutamente prudente a tua colocação quando você fala da minha consultoria. Será que o meu cliente, o meu potencial cliente, as pessoas que estão ao redor, eles vão olhar para a consultoria e vão enxergar, é uma empresa de inteligência comercial? Ou será que eles vão continuar olhando e vendo como eles já posicionam hoje, né, que é o movimento que eu estou tentando me afastar, que é uma consultoria de venda que, em teoria, ajuda a minha equipe a vender. Aquele lance, não dá para ajudar a vender se a gente não faz o trabalho de organização comercial. Então, é um trabalho de organização comercial e por isso a ideia de inteligência. Mas eu preciso ver se o público aceita. Porque é ele que vai posicionar, né? Uma coisa é jump, você construir um posicionamento para jump. Outra coisa é que você está falando apenas de um byline ali, que você vai trocar. E não.
O byline pode até ser inteligência comercial. A pessoa, na verdade, vai ter que pensar assim, Jump é uma empresa que me ajuda a resolver o problema XYZ. E eu olho para a Jump como uma consultoria de vendas, mas eu sei que ela ajuda a resolver o problema. Eu olho para a Jump como uma consultoria comercial, mas eu sei que ela ajuda a resolver o problema. Eu olho para a Jump como uma consultoria de gestão comercial, porque na mente dele ele pode interpretar, mas ele sabe que a Jump é a solução para ele. Olha como isso que a gente está falando de posicionamento, desde quando a gente estava discutindo, né, esse tema de trazer, na verdade faz tempo que tem esse tema ali na nossa listinha e agora a gente materializou aqui. E como ele engloba demais as nossas 3 áreas. Assim, porque eu fico pensando, pode-se dizer que ele está mais conectado com branding? Não é isso. Na verdade, posicionamento é algo que o branding ele vai ajudar a definir o posicionamento. Ele vai materializar, transformar em materiais que vão ser replicáveis, treináveis, enfim, vai ser algo que vai transformar em documentos para ser utilizado no dia a dia. Mas, na verdade, o branding utiliza esse posicionamento que a gente ajuda a criar. É como se a gente fosse cozinheiro. A gente está fazendo o prato, a gente escolhe qual que é a receita, a gente escolhe com o que vai harmonizar aquele prato, a gente escolhe... Enfim, a gente desenvolve essa parte da receita toda. Mas aí, sem o growth, eu não vou conseguir... O growth num restaurante, nessa analogia, vai ser tipo o cara do marketing lá que vai fazer esse posicionamento chegar no público que nos interessa de acordo com aquele perfil que a gente identificou e que tem que estar traduzido no posicionamento. O posicionamento é isso, tem que ser baseado no público que eu quero atingir, para quem eu quero ser relevante e para quem eu quero gerar valor, com quem eu quero me conectar. Né, Paulo? É uma tentativa de me posicionar. Eu quero me posicionar dessa forma, mas é o cliente que vai dizer, aceito você, eu te lembro por isso. Eu lembro de você por isso, né? Ou na verdade, é o que você falou lá no começo da brecha, do gap. Né? Você percebe que não tem ninguém se posicionando assim. Sim. Então, porque às vezes o trabalho que o branding vai fazer junto com o growth para isso está muito relacionado estando bem claro e definido que o brand fez, se você não insistir, você não comunicar de forma insistente, coerente, continuamente, você na verdade não existe. Você tem uma marca na sua cabeça, você tem um posicionamento na sua cabeça, mas ninguém sabe. O ponto-chave é quando a pessoa toma uma atitude de buscar, seja na internet, seja com os amigos, seja onde mais ela busca? Onde mais ela busca hoje em dia? Principalmente com os amigos na internet. Olha só, antigamente eu ia pensando assim, na lista telefônica, mas quando ela busca, ela encontra quem primeiro também. Então, assim, você também, quando eu navego numa rede social, eu sou impactado o tempo todo por mensagens suas? Porque são 2 coisas importantes, né? Uma coisa é você... Founder-led growth. Uma coisa é você estar se posicionando contínuo e alcançando muitas pessoas, porque o seu conteúdo chega para muitas pessoas. E a outra coisa é a sua própria marca estar continuamente sendo disseminada na mente das pessoas, presente em qualquer lugar. Em qualquer lugar a sua marca está lá. Mas essa questão do growth é justamente isso. O growth vai fazer com que essa mensagem, através de cada vez mais maneiras diferentes e muito conectado com o digital, obviamente, vai buscar esse público que se conecta. O ponto esse posicionamento ele tem que refletir o que o público quer, espera, deseja. E aquilo que você falou, que tem que ser baseado muito nesse jogo dos competidores. Não adianta você fazer o seu posicionamento lindo, maravilhoso, mas ele está exatamente em cima do mesmo posicionamento que um concorrente maior do que você já ocupa. É isso aí. Então você tem que olhar para todos os competidores e ver onde você vai posicionar. Você tem um tabuleiro todo ali, você vê onde vai se colocar a sua pecinha. O que está faltando aqui para quem procura esse tipo de solução? Onde tem algum nicho, alguma brecha, algum gap que eu posso ocupar e eu ser o rei daquele espacinho ali, sabe? Até se fala, é melhor eu ser o rei de um vilarejo do que um Zé Ninguém numa cidade grande. Então, para a marca é exatamente isso. Porque um dos grandes problemas, talvez um dos piores males de uma marca é as pessoas serem indiferentes a ela. As pessoas nem repararem nela. As pessoas nem ignorarem. Ela vende, ela consegue sobreviver, mas as pessoas não sentem, né? Não percebem ela. Esse é o ponto. E aí,
nessa analogia que eu estava fazendo, aí chega na parte de vendas. Se eu sou o cozinheiro, você é o cara do gerente de marketing do restaurante, você é o garçom. É o cara que, quando a gente construiu o posicionamento redondinho, de acordo com o que a gente quer, de acordo com tudo isso que a gente está falando, de ocupar o espaço correto ali e tudo mais. Aí a gente trouxe o público correto de acordo com os meios de aquisição. Sentou na mesa lá. Sentou na mesa, aí chega o garçom e vai fazer a conversão, de acordo com os interesses que estão conectados, de acordo com o que ele prometeu, de acordo com o que a gente estabeleceu do que a marca quer entregar para a pessoa. Então, está muito conectado isso. Então, se algum desses 3 pontos estiver isolado nessa história, percebe que está tudo posicionamento. Então, posicionamento é uma grande plataforma que nós 3 navegamos nela. E se não tiver um posicionamento claro, um dos nossos 3 trabalhos vai ficar muito manco, se a gente não tiver isso muito bem definido. Então, daí a importância de já estar pensado nisso desde a origem da empresa, desde o início. E aí a gente tromba muito com isso, né? A gente aqui que trabalha justamente, muitas vezes, retrocedendo nesse sentido de o cara já está querendo lá fazer marketing, fala, beleza, vamos fazer, mas vamos dar um passinho atrás, vamos entender o que a gente quer comunicar, quem a gente é, de onde você veio, a sua história, tudo aquilo que a gente fala insistentemente aqui nos nossos episódios também. Como conectar isso tudo e embalar isso tudo de modo que a gente consiga fazer com que aquela marca ocupe esse espaço na cabeça das pessoas e seja percebida. Você falou sobre percepção. E é uma coisa interessante. Se a gente for pensar, diferenciação é a mesma coisa que posicionamento? Não, são 2 coisas diferentes. Quando a gente pensa diferenciação, eu quero ocupar... Eu quero ser único em alguma coisa, diferente em alguma coisa, mas em alguma característica daquilo que eu entrego. Então, tem mais a ver com razão. Eu tenho, sei lá, um restaurante, eu tenho um diferencial no meu restaurante que eu só compro produtos orgânicos de um pequeno produtor aqui perto do meu restaurante. Isso é um diferencial. Isso é diferenciação. Só que posicionamento, você pega isso, um diferencial seu, e você transforma numa história, em emoção. Então, beleza, baseado nisso, que eu acabei de falar, então eu vou me posicionar como, sei lá, o melhor restaurante de comida mediterrânea que faz você se sentir como se estivesse numa ilha da Grécia. Isso é um posicionamento. Percebe que já vai para emoção, já vai para percepção, como você quer ser percebido, lembrado, baseado nas características, baseado nos diferenciais. Então, sem diferencial, o seu posicionamento ele fica fraco. Talvez ele nem exista e pode frustrar as pessoas se você constrói um posicionamento que ele não é verdadeiro. Mas se você não tem um posicionamento, os seus diferenciais nem vão ser percebidos, nem vão chegar no seu público, ele nem vai saber daquele diferencial. Então, uma coisa trabalha muito integrada com a outra também, nesse sentido. Sem sombra de dúvida nenhuma, existe um grau de complexidade muito grande, principalmente quando eu olho e falo assim, a maioria dos negócios, a imensa maioria dos negócios, ele não começa com essa visão estratégica clara. Eu vou ter um posicionamento de ocupar. A maioria dos negócios começam lá e falam, cara, é uma fonte de renda para eu colocar aqui no meu bolso ou fazer as pessoas que eu gosto poderem viver um pouco melhor. E aí as coisas vão capotando ali e em algum momento ele esbarra com conteúdo como esse, ouve a gente falar, ou um amigo fala para ele, o amigo estou me referindo aqui ao proprietário, né? Sim. É o proprietário do negócio, ele fala, eu preciso começar a cuidar disso agora. Eu tenho uma empresa aqui que tem uma solução, isso me gera lucro, com esse lucro eu prospero, mas eu não estou trabalhando perenidade aqui, eu não trabalho a permanência da minha empresa com essa participação de mercado e a participação na cabeça das pessoas. Aí começa o nível de complexidade, porque ele já pensou no negócio muito tempo atrás, né? Muitas vezes já está há anos com o negócio ali, ele falou, cara, eu nunca pensei qual a lembrança que eu quero que as pessoas tenham, eu nunca pensei em como as pessoas vão se lembrar da minha empresa quando elas precisarem de uma solução semelhante. Isso, para mim, deixa tudo muito mais complexo. Né? É se parar com o cara ali e falar, cara, não é só sobre grana que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre continuar, para ser bem racional, né? A gente está falando sobre continuar ganhando grana. Como é que você continua ganhando grana? Porque se você continuar só fazendo a entrega do teu produto ou serviço, você está bem arriscado a não ganhar mais grana, não ter mais a grana que você ganhou um dia. E aí, para abrir, né? Encontro muito isso, tá? Muito mesmo. As empresas de 20, 30 anos que elas não sacaram que hoje elas não estão ganhando a grana que ganhavam há 10, 15, 20 anos atrás, porque elas nunca se posicionaram
nem internamente na cabeça das pessoas, que eu falo que quando eu fiz a provocação inicial, Paulinho Razeira, foi muito nesse sentido. Falar, cara, se não posiciona na cabeça do público interno, você não consegue posicionar na cabeça do público externo. Eu vejo empresas hoje com mais ou menos dificuldade de contratar, muito por causa do posicionamento na cabeça interna. E aquele posicionamento na cabeça interna já virou grupo social. Eu estou trabalhando, a gente está tentando fazer uma contratação de vendedores Hunter para uma empresa de uma cidade pequena aqui próximo. Cara, a sociedade posicionou mal a empresa. Aquele grupo social, aquela cidade posicionou mal a empresa. Então você começa a perguntar se já conhecia, o que falaram para você da empresa? Já tive problema. Sensação não é bom trabalhar lá. Já falaram para mim que não é bom trabalhar lá, mas eu preciso, eu acho que isso não pode ser verdade. Eu do meu lado, eu falando assim, você vê como vai ser, é verdade, tá? Você vê como posicionamento e branding, Paulinho sempre fala, reflete internamente na equipe, porque se a equipe não for a que faz... que dissemina, né, essa cultura, essa marca, essa paixão de estar lá, cara, destrói a marca. Mas eu estava pensando aqui, empresas diversas, assim, me lembrando de uma empresa que fatura algumas dezenas de milhões por ano, já tem mais de 25 anos e começou a pensar sobre posicionamento agora. E tá tudo bem, ela conseguiu chegar, não chegou. Que bom, né? Que bom. Ao mesmo tempo que tem aquelas que ainda não entenderam, porque tudo está na cabeça do dono, né? Do empresário por trás do negócio. E elas não entenderam e continuam do mesmo jeito. E aí o ponto-chave é que o posicionamento ele pode ser alavancador. Né? E por que ele é alavancador? Porque através do posicionamento, construindo branding, diferenciação, você é visto, percebido pelo público como melhor, maior, até do que marcas que estão aí no mercado, né, há muito tempo. E aí você acaba criando, construindo na mente das pessoas essa posição, e aí quando eles pensam, falam assim, bom, que eu conheço de uma empresa que faz isso e resolve problema, é aquela. Uhum. E aquela que já tem 10 anos, 20 anos, ela é esquecida. Porque se trata justamente de uma comunicação que é feita a partir desse posicionamento, a partir do branding, a partir do que você está definindo, né? Continuo achando que a complexidade é muito grande, porque o posicionamento é uma alavanca, mas não é uma salvação. Deixa eu contar um caso que pode ser parecido com o seu. Um cliente meu veio para mim e perguntou, Paulo, você me indicaria alguém para fazer uma landing page para mim? Perguntou para você. Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Porra, Ela não entendeu que também... É como se fosse alguém perguntar para mim o seguinte, você conhece alguém que faz treinamento em vendas? Eu não desenvolvo... É porque nesse mercado que eu atuo, há uma confusão de nomenclaturas, né? Da publicidade mídia paga se transformou em tráfego pago. Então, se eu falar mídia paga, a pessoa pode perguntar assim, você não faz tráfego pago, então? Porque é muito confuso, né? Se vem com um conceito de persona, um outro grupo fala avatar. Se vem com um conceito de isca digital, o outro chama de recompensa digital, o outro chama de material rico. Então, são nomenclaturas que eu já fui percebendo ao longo desses anos que confundem a mente. E aí, olha o desafio, então eu jogo para você, Paulinho, porque é tua praia. Uhum. Posicionar e diferenciar. Porque tudo bem que eu não estou saindo para o mercado sendo vendedor de landing page, mas eu não posso deixar o meu próprio cliente não entender o conjunto de coisas que eu posso fazer para resolver o crescimento deles através de growth marketing. Não posso deixar. Tem alguma coisa errada. Você sabe, uma coisa que você estava falando é dessa complexidade. Na verdade, tem alguns erros que são muito comuns das empresas nessa história de posicionamento. E uma delas é justamente construir um posicionamento complexo demais. Porque assim, é que você estava falando de termos do mercado, do seu mercado. Você não está falando de termos que tem a ver com marca, mas muitas vezes as marcas querem se apropriar de um desses termos, que muitas vezes é meio, hermético, só o pessoal daquele mercado conhece, e às vezes o consumidor dele, o público dele, quem paga para ele, quem contrata ele, não tem noção do que se trata aquela frase.
É uma frase linda, maravilhosa para quem trabalha com ele, para os concorrentes dele, mas para o público dele pode não significar nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é um dos erros muito comuns. Um posicionamento super complexo, tem que ser simples, tem que ser direto, tem que ser algo que você consegue resumir numa frase e que o seu time inteiro tem que ter na ponta da língua qual é essa frase. E tem um outro erro também. E se está difícil para você identificar, vai ficar difícil para você se posicionar assim, pô. Tem que ser algo que fala assim, cara, quais são as coisas que minha empresa faz, nem que seja regionalmente, e é bom que comece regionalmente, quais são as coisas que a minha empresa faz que realmente são diferentes na cabeça das pessoas. Pronto, pega essa linha e vai em frente. E tem uma coisa nisso aí também, Eli, que assim, essa questão de complexidade, muitas vezes, ele quer fazer um posicionamento, não é só complexo, é muita coisa, quer falar muita coisa. Ele quer ser reconhecido por muitas coisas diferentes. Quer ocupar todas as posições possíveis na cabeça. No tabuleiro, ele quer colocar pecinha em vários lugares diferentes. Isso não vai funcionar. Isso não é posicionamento. Isso é você ser um faz-tudo. Porque às vezes ele está focado no como, né? Mas é isso. Às vezes ele está olhando muito mais na questão do produto, ou está com, sei lá, surge oportunidade, sei lá, o cara está posicionado como empresa de, sei lá o que, de produto infantil, que é ecológico e sei lá o que. Daqui a pouco surge uma oportunidade de ele vender um produto que não é ecológico. Ele olha e fala, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Derrubou a marca dele. E aí, o posicionamento, para você reconstruir um posicionamento, não vou dizer que é impossível, mas assim, você vai gastar muito tempo, muito dinheiro para reconstruir. Um outro erro que é muito comum... E tem só pegando esse gancho, Paulo, Razeira, que é muito importante, que é assim, o cara tá lá olhando pra gente falar isso aí, e tá falando assim, mas meu negócio aqui tá seguindo, mas não vai crescer. Seu negócio não vai crescer, porque você não tem posicionamento, você não consegue sair dessa bolha que você tem. Então, seu negócio não cresce, você está sobrevivendo só. Você fica ali. A ideia da lanchonete que tem refeição. Ela tem refeição e tem lanchonete. E aí você olha para o cardápio, os pratos são iguais ao de todo mundo e os lanches são iguais de todo mundo. Tá bom, mas você está sobrevivendo, não tá? Tá. Mas você não vai conseguir se posicionar, você não vai escalar, você não consegue crescer, pô. Porque esse é daquele mesmo jeito ali, né? Você tem que ter alguma coisa diferente, cara. Tem que ter alguma coisa diferente. Aí o cara vai lá e fala assim, mas o fast food cresceu assim, mas ele tem coisa diferente. É rápido. O teu é rápido? Você come em 1 minuto? Não, demora 15 minutos para sair, então. Você não tem um diferencial. Faz tudo rápido, então. Sei lá se é isso. Pior que não é rápido, só que ele usa no discurso dele, somos rápidos. Somos rápidos. Aqui é rápido, é 15 minutos. De 15 a 20 minutinhos você tem o prato na sua frente. Não, e aí eu entro no outro assunto, de outro erro muito comum, né, quando você fala de posicionamento, é você ter um posicionamento genérico demais. Isso não é posicionamento também. Essa história de você querer... Eu costumo falar, é como se fosse marca carbono. Sabe o papel carbono? Lembra de papel carbono? Não sei se vocês aí que são mais novos vão lembrar. Papel carbono. Ele copia o que está por trás. Então ele olha para uma grande marca, ou um concorrente dele, e fala, nossa, esse cara tem uma frase legal, tem uns argumentos legais, deixa eu usar esse mesmo argumento. E às vezes nem é verdade para a marca dele, para a empresa dele, ele não entrega aquilo, ou... quando a gente fala de posicionamento, ele está usando o mesmo argumento de alguém que é mais forte que ele e já chegou antes dele. Isso não é posicionamento. A gente parou de falar isso. A gente falava muito mais sobre isso, que era chegar no médio pequeno e dizer para ele, pare de fazer o que o grande que vende igual você faz. Para de ficar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Fazer a mesma coisa que ele está fazendo é tudo que ele queria. Sim. Sabe naquele jogo de dominó, que você está torcendo pro cara fazer uma coisa, o cara faz exatamente o que você queria, falou, beleza, agora eu fecho ele. Pô, você está fazendo exatamente o que ele quer. Ele falou, eu tô aqui para fazer você me copiar. Uma outra bacana também aqui, que o Razeira falou, não copie, mas também... tenha muito cuidado para você não ter um posicionamento limitador. Que é assim, você pensou tão regionalmente, que você não consegue sair da cidade. Fala assim, só tô aqui. Tem um aqui que é sensacional, aqui em Bauru, e todo mundo muito gosta. Todo mundo gosta muito. Mas se ele parasse para pensar, ele fala assim, cara, eu não podia ter pendurado meu negócio desse jeito. A não ser que eu quisesse ficar só em Bauru. Porque como que você vai fazer? Você vai lá, você vai numa lanchonete lá em Ribeirão Preto, e chegar lá em Ribeirão Preto, você vai pedir o lanche Bauru? Não, você quer comer o lanche Bauru em Bauru. Sacou? Sim. Sensacional para uma ideia, mas um puta limitador. Não é? Tem uma outra também que a gente não pode falar.
Nem pensar, que também é uma ideia muito limitadora. Mas o empresário já ganhou a fita. Ele falou, não pode falar o nome da empresa. Ele já ganhou a fita e falou, puta, eu criei uma marca sensacional, eu criei uma proposta de valor imensa, mas ela está limitada à cidade. Além do limite, não pode sair da cidade. Além do limite geográfico ou de mercado, corre o risco de o cara se posicionar como, sei lá, a minha marca é a melhor empresa que vende máquina de datilografia do planeta. Daqui a pouco não faz mais sentido. Então, cuidado com essa questão que você falou, de você ficar muito muito focado num nicho, mas embasado no produto e não numa ideia. Se você embasa o seu posicionamento, o posicionamento tem que ser numa emoção. Então, essa brincadeira que eu fiz de uma máquina de datilografia, máquina de escrever, se você coloca em cima de conceitos de escrever, de contar história, que você está usando a sua máquina para fazer isso acontecer, quando troca daquela máquina, daquele artefato para um outro novo, para um celular, para um smartphone e por aí vai, ele continua fazendo sentido. Então, por isso que posicionamento é em cima de emoção e não de razão, é em cima de benefício e não de característica, é em cima da percepção que você quer gerar no seu potencial público, naquele público que você está mirando, e não apenas naquilo que você está produzindo no que você está vendendo no dia a dia. Tem um ensaio bem que eu gosto muito de fazer nas empresas, que é justamente esse técnico, né, acadêmico, atributos é igual características, então quais são as características do seu produto? Benefício é igual vantagem. Quais são as vantagens que o cara tem em comprar com você? Esse exercício, ele é extremamente inspiracional, ele é muito gostoso de fazer nas empresas, mas quando você vai falar dos benefícios, ou seja, das vantagens das pessoas que compram o teu produto, você precisa olhar através de quem compra e não olhar através do seu ponto de vista. Não adianta você falar assim, não, eu vejo que eu posso entregar essa vantagem para ele. Cara, mas ele percebe? Ele viu isso aí, ele viu. Quando ele comprou com você, foi essa vantagem que ele entendeu, não é? E tentar, de uma forma bem objetiva, reunir um grupo de vantagens que são muito comuns nas vendas que você faz. Você falou, pô, cara, quase todo mundo que compra comigo, compra por causa disso aqui. Essa é uma vantagem comum das pessoas que adquirem comigo. Tá aí, tá pronto para você começar a fazer o posicionamento. Já é uma pista, né? Já é uma grande pista. E se a gente for pensar aquilo que comentou, né? Quando a gente vai trabalhar posicionamento focado em público interno. Na verdade, o trabalho talvez até tenha que começar primeiro com esse público interno antes de você ir para o público externo. A gente sempre bate nessa tecla que tem que corresponder à realidade aquilo que você está prometendo. Os primeiros caras que tem que comprar, né, Razer? Primeiros caras que tem que comprar é a galera inteira. Se eles não compram, eles não vão vender, pô. E se eles não compram, se eles não estão entregando aquilo, é uma mentira. Não é só uma mentira para o mercado, é uma mentira para eles também, né? Então fica só naquele discurso, é um discurso vazio de marketing, né? Aí é o que as pessoas falam, né, de uma maneira pejorativa, dos marqueteiros, quando usam um termo como se fosse o cara que está mentindo, que está manipulando. E muitas vezes, sem perceber, o empresário está agindo dessa maneira. Se ele está fazendo uma promessa que o público dele interno nem sabe por que daquela promessa, de onde ele tirou isso. Eu sei que está escrito na parede aqui da empresa, mas não sei o que significa aquela frase. Aí fica totalmente vazio, sem sentido nenhum. Voltamos à estaca zero. Maturidade do empresário. Eu gosto dos exemplos, porque os exemplos tangibilizam demais. Tem uma empresa que eu atendo que ela tem um produto de um nível de complexidade alto para quem compra. É um produto que gera muita desconfiança, sacou? O cara vai prolongar a decisão para comprar. E uma das coisas que a gente entendeu que é um grande valor, uma grande vantagem, era a transparência. Então a gente desde o começo falou, a gente vai ser muito transparente em tudo que a gente pode fazer, como vai acontecer, porque a gente sabe que isso é o que vai tranquilizar, ou isso é o que deixa o cara apreensivo a ponto de não fechar ou começar a procurar outras posições. A gente está falando de público interno. Aí, esses dias atrás, o gerente comercial me procurou pedindo apoio para uma questão de comissão. A comissão do vendedor foi gerada e tinha uma escuridão ali na comissão. Né? Mexeram numa comissão dele e não ficou claro para ele porque que isso aconteceu, se não vão pagar, ou se vão pagar só depois que o cliente pagar, por que aquilo aconteceu. Pô, se você é transparente, como grande pilar, você tem que ser transparente também internamente.
você não é transparente internamente, como que você vai fazer? O vendedor, que no caso é esse cara que está sendo impactado agora, vai falar, pô, mas então quer dizer, aquele lance que eu falo que aqui toda a construção do projeto vai ser com muita transparência. É da boca para fora. É da boca para fora, porque comigo mesmo não há transparência, não é? Essa maturidade que eu falo que é uma maturidade quase de visão sistêmica, né? Não adianta você ignorar isso. Fala assim, mas esse vendedor está enchendo o saco. Não, cara, você falou que é transparente, você tem que ser transparente para todos os seus públicos. Não adianta você deixar isso só para o momento do cliente. O cara que está lá impactado agora é o cara que vai ficar diante do cliente. E aí? Qual é a chance dele falar isso com a voz trêmula? Né? Falou assim, transparência é algo que a gente cultua aqui. Porra nenhuma, né? Mas é engraçado que, e é tão comum isso, né? Se a gente for pegar, se você pega, sei lá, uma marca que constrói todo o posicionamento dela em cima de um benefício. Por exemplo, se você fala carro seguro, a grande maioria das pessoas já pensam na marca Volvo, porque a marca Volvo foi construindo todo o posicionamento dela de uma maneira consistente, insistente, frequente e tudo mais, do jeito certo, sempre em cima dessa vantagem forte, que gera, né, para as pessoas. Carro forte, carro... E aí isso tem que refletir, não pode ser só no discurso, tem que ser no produto dela. Então, eles que criaram... cinto de segurança de 3 pontos, e isso vai refletindo o airbag deles. Eles colocam um garoto propaganda deles, aquele cara de teste de colisão, né, aquele boneco e tal. Então eles vão trabalhando a comunicação muito focada nisso. Só que, se alguém que trabalha lá, alguém de público interno, isso tem que refletir internamente. Eles têm que trabalhar segurança, é exatamente o que você falou. Tem que trabalhar segurança, não é só na comunicação, no produto. Tem que ser nos processos, tem que ser no ambiente, na indústria. Eles têm que prezar pela segurança das pessoas, segurança do trabalho. Eles têm que prezar se as pessoas que trabalham para eles estão se sentindo seguras, se tem plano, de segurança, eles têm plano de saúde que gera uma segurança para a família deles. Tem que refletir em tudo. Tem que ser, não pode ser só um discurso, tem que ser vivido. O posicionamento tem que ser vivido por todo mundo que representa direto ou indiretamente aquela marca. Tudo bem querer, né? Tudo bem você querer se posicionar como uma empresa de segurança, mas não vai acontecer se você não fizer o dever de casa, se não fizer as coisas que precisam. Se não gerar a sensação de segurança em todos os momentos e para todo mundo. Aí você está sendo coerente. Eu gosto muito de dizer que o posicionamento quem dá é o cliente. Claro, você não deixa isso acontecer. Mas se ele não perceber que aquilo é aquilo que você está dizendo, ele não vai te posicionar daquele jeito. Né? Falou, tá bom, que bom que você quer ser empresa de segurança, boa sorte para você, mas eu não te vejo assim. Né? Eu vejo você falar sobre isso, mas não vejo você tomar as ações sobre isso daí. Né? Outro dia você estava comentando, aliás, eu acho que você mandou algumas informações, números, né, da Jaguar. Jaguar... Assim, a gente está aqui gravando em junho de 2025. O presidente já foi mandado embora, já? Será? Pode ser que quando você for assistir esse podcast, ou já não existe mais a marca Jaguar, ou ela é a maior marca do mundo, porque tudo aquilo que a gente está achando, eles tinham um plano para isso, e eles tinham uma estratégia muito redondinha. Mas, para quem está olhando de fora, a sensação que dá é que é um outro erro de posicionamento, que é ficar mudando muito radicalmente. É como você tem uma casa, você destrói aquela casa, faz uma demolição daquela casa, você tem que construir do zero de novo. É muito trabalho. E você joga fora, aquela história de jogar o nenê com a bacia, com a água da bacia, é mais ou menos isso que dá a sensação. Se você tem toda uma história muito legal construída por décadas ou séculos, sei lá de quando que é a Jaguar, mas de um certo momento tem uma mudança tão radical nesse posicionamento que não é um posicionamento só da comunicação. Eles mudaram os produtos, mudaram a maneira que eles estão gerando essa percepção para o mercado, e é intencional, faz parte da estratégia, não é possível que não faça parte da estratégia. Só que a gente olha aqui, será que qualquer marca pode fazer isso? Será que eles vão sobreviver? Será que está certo? Será que não está? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Essas mudanças. Então hoje eu vendo pizza, amanhã eu vou vender sushi, depois de amanhã eu vou vender hambúrguer. Essas mudanças, e elas são muito comuns, né? Muito comuns. Você, sei lá, pega uma clínica de estética. Aí você tem as coisas da moda. Hoje eu vou montar como a minha imagem como o melhor emagrecimento rápido da cidade. Daqui a pouco, o melhor, sei lá o que, tratamento facial da cidade. 3 meses depois, o melhor massagem corporal. Então, se você ficar o tempo inteiro dando tiro para lados diferentes,
se não estiver todos esses produtos reforçando um mesmo posicionamento, o risco é muito grande. Porque dá para você fazer exatamente isso de você ter vários produtos, vários serviços, se todos eles convergem para reforçar o mesmo posicionamento, aí tranquilo, aí é ótimo e é necessário você fazer isso. Mas se cada produto que você está oferecendo, ou cada vez que você muda o seu discurso e você se posiciona, agora eu sou o melhor sei lá o que da cidade, você deixou de ser aquilo que você era no mês passado? Como é que é isso? E o seu público que confiava naquilo, comprava de você daquilo porque você era o melhor naquilo? Agora vai deixar de comprar? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que juntar novos produtos, novos serviços, lançar, inovar o tempo inteiro, mas cuidado para não ficar gerando confusão na cabeça do seu público, do público que você já tem. Legal. Voltando um pouquinho na Jaguar só, o primeiro fato era a mudança e houveram as críticas, né? Gostei, não gostei, tem um motivo XYZ, tem uma argumentação. Agora veio o segundo fato, o resultado em vendas. É ali que... E aí nós temos que aguardar os próximos fatos. Porque foi um reflexo direto, não foi indireto, aconteceu porque o mercado mudou, porque o mercado de automóveis nessa categoria está com problema. Cara, ó, né? Foi muito direto. Então, a gente tem que começar a ter atenção para essa coerência. Acho que talvez né? E se você não tem ainda posicionamento, é o primeiro passo. Se você tem, precisa ser coerente. A gente fica tão... A gente admira tanto as grandes marcas, né? Ou melhor, eu admiro tanto as grandes marcas pelo que elas conseguiram alcançar ao longo de décadas, que eu me sinto até um pouco... Vejo que é um risco, é arriscado para mim fazer algum tipo de colocação mais cética. Mas convenhamos, uma empresa que perde 97% das suas vendas, 98% das suas vendas de um mês para o outro, que porcaria de estratégia essa daí que vai surgir agora, que eu vou falar assim, cara, os caras inventaram a roda, os caras capotaram. Não, cara, alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa aconteceu de errado, as expectativas não eram essas. Até tudo bem se ele falar, a gente precisa dar um passo para trás para poder fazer um ajuste. Tá bom, mas de 97% passo para trás? Eu vou ter que voltar quase no começo de tudo outra vez? Falar, tem alguma coisa ali. Vou ficar muito surpreendido se essa retomada acontecer, mas tudo indica que eles vão ter dias difíceis pela frente. Com certeza. Tudo indica. Ou melhor, já estão tendo, né? Se não estão tendo alguma coisa, a gente não está enxergando. Como eu falei, não dá para acreditar que uma marca desse tamanho está fazendo alguma coisa sem ter feito N estudos. Dá. Dá. Enviesar o estudo. Isso pode acontecer. Isso aconteceu nos Estados Unidos com a Target, aconteceu com a... Pensei a mesma coisa de você Bud Light, enviesaram. Bud Light é um ótimo exemplo nesse caso, porque a sensação que me dá é que a marca eles tentaram fazer ela, deixar ela com uma cara de nova geração, privilegiando públicos e posicionamento, ela é uma decisão de abrir mão de um monte de coisas. Sim. Posicionamento é eu tomar uma decisão dura, que é aquela, eu vou deixar para lá alguns públicos, mas eu queria vender para todo mundo, que é o problema do empresário que não tem maturidade e acha que ele vai vender para todo mundo o tempo todo. A hora que ele toma um posicionamento, ele deixa de ser morno. O discurso dele não é mais morno. Não, mas também. Não, mas também te vende assim. Não, mas também te faz isso. Mas também. Eles provavelmente tiveram um objetivo. Eu ia brincar falando assim, quem será que vendeu a ideia lá para o comitê de diretoria e os caras abraçaram. Falaram, não, vamos em frente, isso aí é isso aí mesmo. Vai dar certo. Porque esse cara é um fenômeno, né, cara? O cara é um fenômeno. De convencimento, a capacidade de venda dele é muito alta. De vender a ideia dele é muito alta. Veio ao longo dos últimos anos, trocando o conselheiro, trocando. Sim, pode ter sido. E aí, conforme foi trocando, porque esse decidiu. Sem perceber. Ele foi trocando por aqueles que ele acha que estão mais alinhados com o pensamento dele. E vão enviesar todas as pesquisas de direcionamento. E fazem isso. Tem vários casos. Quando a gente não enxerga, tem uma história
que eu guardei muito para mim, né? Quando eu tinha as empresas, eu abri uma distribuidora em Sorocaba. E eu precisava colocar o número 1 lá. Falei, preciso colocar um cara número 1 lá. E fui pro mercado buscar esse cara, sem ainda ter a decisão concreta que eu abri Sorocaba. Encontrei o cara no mercado de varejo, de distribuição, de ponto de venda, e falei, cara, beleza, ó, eu tô com dúvida se eu devo ir para Sorocaba mesmo. Eu quero fazer uma pesquisa. Eu quero que você vá para lá, a gente vai investir um pouco, vamos contratar pelo menos um time pequeno, passa um mês lá e vamos pesquisar o mercado. Ele foi para lá, ficou no hotel, juntou lá mais 3 pessoas lá e foi fazer uma pesquisa de 2, 3 semanas, visitando o PDV, indo para o mercado e entender se valia a pena a gente abrir aquela distribuidora em Sorocaba. Qual que foi o resultado da pesquisa? Trouxe o relatório, beleza, ó, cara. Se ele quisesse continuar o trabalho em Sorocaba... eu pisei na bola. Como que eu vou colocar esse cara para fazer uma pesquisa, para abrir um negócio que ele vai ser o número 1? Pouco viés. Depois de algum tempo, né, eu percebi, não podia ter colocado ele para fazer a pesquisa, né? Ele não poderia ser o cara da pesquisa. Até poderia se ele já tivesse feito isso antes com isenção. Fica tranquilo, se não for Sorocaba, vai ser outra cidade do mesmo porte. Fica tranquilo. Ferrou. Tomei um ferro enorme lá, depois de 2 anos, tive que fechar a distribuidora, porque eu fui pro meio do Oceano Vermelho. Eu não fui para uma beiradinha, eu fui pro meio do Oceano Vermelho. O relatório era justamente o contrário. O que ele escreveu era exatamente o contrário. Se tem algum lugar que você não pode vender esse produto no Brasil, é aqui em Sorocaba, porque aqui é a roda de chegada desse produto, cara. Né? E ele disse o seguinte, não, tem produto pra caramba no mercado, todo mundo compra muito aqui, vai ser excelente a gente trabalhar aqui. Não, era o contrário, tinha muito produto, porque ali era a chegada do produto no Brasil. É aquela anedota que o pessoal fala, né, foi pra Índia, tava todo mundo sem sapato, fala, nossa, não adianta de abrir uma fábrica aqui de sapato, porque ninguém usa. O outro enxerga, não, vamos vender dobra sapato a produção, pra caramba. dobra a produção aí, porque a gente vai vender pra caramba. Isso, então o viés sempre tem essa interpretação, né? Você tem que analisar. Agora, quando a gente fala de posicionamento também, até de grandes marcas, né, que estava comentando, se a gente pensar, porque a gente fica falando dessa questão do tabuleiro, né? De você posicionar na mente do seu público, de que maneira que você quer ser percebido por ela. E é importante a gente deixar muito claro que é possível 2 marcas gigantes, do mesmo tamanho, que fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo produto. Esse posicionamento é o que vai fazer com que se conecte com públicos diferentes, né? Se a gente for pensar, tem N exemplos, mas você pega, sei lá, McDonald's e Burger King, é o mesmo produto, basicamente é o mesmo produto. Só que a maneira que se posiciona, e aí fica claro até para as pessoas entenderem um pouco o que é esse tal de posicionamento, como é que é construído isso, né? Quer dizer, McDonald's constrói um posicionamento em cima ali de família, de diversão, tem lá o Ronald McDonald's, tem o McLanche Feliz, criança, mascotezinho, brinquedinho. Então, é uma construção que você está deixando muito claro com quem você está falando e que tipo de percepção que você quer gerar. Aí chega o Burger King, chutando o pau da barraca. Irreverência, tirando sarro no Mac, aí vem com Kid Bengala, vem com a promoção do corno, que é o que está no ar agora. Do calvo. E tudo isso, quer dizer, eles buscam sempre criar uma atração, uma curiosidade, fazer com que destaque a marca justamente por ser muito diferente do grande concorrente deles. Eles estão o tempo inteiro, na verdade é muito parecido com Coca e Pepsi, né? Coca e Pepsi também tinha aquela que Pepsi ficava, quer dizer, a Coca sempre foi tradição, Papai Noel, família, diversão, e aí chega a Pepsi, nova geração, inovação, quer dizer, tipo, não vá para Coca, Coca é tradição, vem para mim que é nova geração. Então você está confrontando o líder. Quem chegou antes? Mac chegou antes de Burger King. Então, Burger King tem que ir lá e ficar dando alfinetada até para chamar atenção e conseguir ocupar os espaços ali. Mas é um posicionamento muito diferente. Nunca você vai ver uma propaganda de Burger King assinada por McDonald's. Você não precisa nem olhar a assinatura. Você sabe que é Burger King. Então, essa forma de trabalhar na comunicação reflete esse posicionamento. E esse posicionamento reflete essa visão de como você quer ser percebido de acordo com o público que você quer atingir. E não adianta querer atingir todos os públicos, né? Escolhe um e segue. Olhar para o tabuleiro, entender onde há espaço para se posicionar, entender se aquele espaço que existe você pode ocupar e como você vai ocupar. E meter marcha. Falar, vai para cima ocupar esse espaço aí. Mas passou rápido hoje, né?
Eu não fiz polêmica, não discordei de vocês. Então é por isso. Tem alguma coisa errada. Quando você traz a polêmica, o negócio demora. Quando a gente colocou o episódio no ar, você entra lá para comentar, meter o pau na gente. Não, agora, eu pensei melhor e agora discordo. Tá bom. Fala para mim, Razeira, como é que a MR Tempo se posiciona e como que ela pode ajudar quem está nos vendo a se posicionar também para vender mais. Legal. Bom, MR Tempo, estratégia de gestão de marcas, né? Então a gente tem essa mensagem inicial aí que vem junto com a marca, que já é uma maneira de a gente dar umas pistas de como a gente se posiciona. Mas a base daquilo que a gente conversou esse episódio todo é aquilo que a gente faz. É tentar encontrar de que maneira que as marcas dos nossos clientes, através de algum diferencial que ela tenha, através de características reais daquilo que ela realmente entrega, que o público interno dela está consciente daquilo e está entregando no dia a dia, de que maneira a gente embala isso tudo para transformar em um posicionamento que vai gerar conexões emocionais no público que a gente se interessa em atrair para essa marca. Então é uma construção que ela é feita de uma maneira intencional, proposital, intensa, frequente, para fazer com que essas sensações elas reflitam o que essa marca realmente enxerga que ela gera de valor para o mundo. Até por isso a gente coloca, tem um mantra nosso ali, né? Marcas de sucesso são aquelas que mudam para melhor a vida das pessoas. Então vamos entender de que maneira que essa marca está gerando valor, está mudando para melhor a vida das pessoas, e toda a construção da marca é feita em cima disso, através dessas percepções positivas. Então é isso que a gente faz basicamente dessa maneira que a gente gera valor para a sociedade. Fala da REC. Muito bom. Como é que a REC se posiciona e como que ela ajuda as empresas a venderem mais através do posicionamento. Então a REC Sales Performance, ela ajuda as empresas a crescerem através de ações voltadas para trazer esse posicionamento para o público. E aí desenvolve ações, então, chamada de Growth Marketing, para o crescimento através do marketing, que por trás tem tecnologia, inteligência artificial, para gerar demanda e ajudar a melhorar a performance nas vendas. No final do dia, todas as ações que a gente desenvolve, inclusive landing page. Começa a assinar. Inclusive, no meu posicionamento, inclusive LP, é para gerar leads para a turma do Eli. Legal. Qualificados. A Jump é uma consultoria comercial, uma consultoria de inteligência comercial, mas a gente sabe qual é o seu problema. Nós sabemos qual é o seu problema, tá? E é por isso que você não consegue vender, ou quando você consegue vender, você para de vender por causa disso. Falta de acompanhamento. É isso que a gente traz de solução. Como você criar um método de gestão com acompanhamento que faz realmente a sua empresa ser uma máquina de vendas. Continuar vendendo melhor, mais a cada dia. É isso que a Jump quer ocupar. Essa posição que a Jump quer ocupar. A consultoria comercial que te ajuda a colocar um método de acompanhamento para ter melhores resultados. Fechamos? Fechamos. Então, beleza. Vamos para casinha e até a próxima. Até mais. Um abraço. Um abraço.